Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Task Report. Meu nome é Wilton e nós vamos aqui mostrar um overview sobre o Task Report. Se você já baixou o instalador através do link do vídeo ou através do nosso site taskreport.com.br, após baixar o instalador, que você pode salvar em qualquer pasta e executar o mesmo, ele vai criar a pasta Task Report Web 7 com esses arquivos. Aqui na pasta raiz, nós temos os arquivos selecionados que são utilizados na versão web. Esses arquivos aqui são os arquivos que você vai colocar no seu servidor web. E aqui nós temos a parte do desktop, ou seja, onde você cria o seu relatório. Nós então vamos iniciar aqui o nosso exemplo para fazer a carga do gerador de relatórios e iniciar a criação do primeiro relatório. Vamos aqui carregar o exemplo. Nesse exemplo aqui, embora eu esteja mostrando aqui Task Report 6, mas ele funciona com a versão 7. Aqui nós temos o serial que você recebe caso você adquire a versão licenciada. Se você estiver executando a versão demo, você vai deixar esse campo em branco e você não vai ter o arquivo aqui de licença nessa pasta. Então a primeira coisa a fazer é configurar a base de dados. Vamos executar aqui o botão de configura base de dados. Eu já deixei o meu SQL Server aberto para mostrar que nós temos aqui um banco de dados de um sistema, um bancozinho simples, que nós vamos utilizar ele como base para criar os nossos relatórios de exemplo. E nós temos um banco de relatórios vazio, sem nenhuma tabela. Aqui no caso nós vamos utilizar o SQL Server como banco de relatório e como banco de sistema. Você pode utilizar outros tipos de banco. No seu sistema você pode utilizar Access, SQL, Oracle, Firebird, todos esses bancos disponíveis. E o banco de dados que vai armazenar os relatórios, porque você precisa de um repositório para armazenar os relatórios, você pode utilizar também um desses bancos. Na instalação, a gente envia um banco de relatórios já pronto para você. Então vamos colocar aqui que o nosso banco do sistema vai ser SQL. Vamos colocar aqui a nossa configuração do SQL. Nós temos aqui o localhost, que é local, né? Você vai colocar o IP do servidor, ou o nome do DNS, nome da instância, o banco de dados, que é esse banco aqui que nós temos, BD Sistema, o usuário e a senha do nosso SQL. Para banco de relatórios eu também vou utilizar SQL Server com a mesma configuração, só que o banco de dados vai ser o banco relatórios, que já deve existir lá no SQL. O Task ele não vai criar o banco, ele vai criar apenas as tabelas no banco de dados. Tanto é que você pode utilizar o mesmo banco de dados do seu sistema como repositório dos relatórios, desde que você não tenha nenhuma tabela no seu banco de dados que conflita com as tabelas do banco de relatórios, né? Então é bom você criar um banco separado para evitar esse tipo de problema. Vai que no seu sistema você tem alguma tabela com o mesmo nome, mas estrutura diferente, aí vai dar conflito. E aí pode gerar problema no Task Report, porque já vai existir uma tabela no seu banco com o mesmo nome, mas com estrutura diferente. Então vamos colocar aqui os dados de conexão. Aqui no caso, se você for utilizar um segundo banco de dados, mais na frente eu vou explicar detalhadamente como se utiliza dois bancos de dados de relatório na mesma aplicação. E vamos dar OK. Ele vai conectar no banco de dados do sistema e vai conectar também no banco de relatórios. O que aconteceu nesse momento? Ele criou todas as tabelas necessárias no banco de relatórios e criou também algumas tabelas no seu banco de dados, no banco de dados da sua aplicação. São essas tabelas aqui que vai ter no seu banco de dados. É bem provável que não vai dar conflito com tabelas existentes na sua aplicação, porque todas elas começam com o nome Task Report Web e tem essa Task Report também, né? Valor inicial. Então ele vai criar essas tabelas, portanto o usuário que você colocar lá na configuração para conectar, ele tem que ter permissão para criar tabelas no seu banco. Se você tem um usuário específico no SQL que acessa a sua aplicação, mas não tem permissão de criar tabelas no seu banco, aí vai dar problema. Você tem que ter um usuário, por isso que eu utilizei o usuário SA. No caso de outros bancos de dados, falando, não, mas eu quero utilizar banco de dados
para armazenar os meus relatórios, no caso Oracle, SQL, MySQL ou outro tipo. Aí eu sugiro você utilizar o banco de dados Access como repositório e fazer a exportação para o banco dos que você utiliza. Aí você utiliza qualquer ferramenta de migração, cria um banco de dados, por exemplo, lá no Oracle e faz a exportação dos relatórios do Access para o Oracle, aí você vai ter todas as suas tabelas lá no Oracle. O Task ainda não cria as tabelas para esses outros tipos de banco, apenas Access e SQL. Então, retornei aqui, ele vai fazer novamente, e aqui eu vou abrir o nosso gerador. E agora eu vou abrir o gerador de relatórios. Uma vez configurado o banco de dados, nós vamos aqui abrir o gerador de relatórios. Então aqui nós temos o nosso Explorer, onde você vai poder criar as pastas, a hierarquia que você quiser e criar os relatórios. Vamos então aqui, primeiramente, definir as permissões. Aquele exemplo utiliza o usuário administração para poder criar os relatórios. Então nós temos que definir a permissão aqui inicial, que é permitir gerenciar relatórios. Se um outro usuário for acessado a partir de um outro grupo, ele não vai ter permissão de gerenciar os relatórios, ou seja, permissão de criar os relatórios. Então nós vamos aqui agora na pasta, ó, sem permissão, tá vendo? Então quando eu carregar ele novamente, eu vou em pasta e vou conseguir... Opa, eu não tinha gravado, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos então agora carregar o nosso Explorer de relatórios. Então nessa área é onde você vai poder criar as pastas e criar os seus relatórios. Aqui na parte superior vai aparecer o nome da sua empresa, caso você adquire a licença. E a primeira coisa a fazer é dar permissão para o usuário atual. No caso, esse exemplo aciona o gerador de relatórios com o usuário administrador, para que a gente possa criar pastas e relatórios aqui no nosso Explorer. Se você vier aqui em pasta, ele vai dizer que não tem permissão para criar nova pasta. Então, a primeira coisa é vir aqui em permissão e marcar aqui permitir gerenciar relatórios. Significa que eu vou poder criar pastas, criar relatório, excluir, ou seja, gerenciar os relatórios. Vou gravar, sair, agora eu posso vir aqui e clicar em nova. Vamos criar aqui algumas pastas que a gente vai utilizar para criar nossos relatórios. Vamos criar a pasta aqui de clientes. Vamos criar uma pasta aqui de contas a receber. Contas a pagar. Vamos criar uma outra aqui do financeiro. E dentro da pasta de cliente você pode criar subpastas também. É como se fosse o Explorer lá do Windows, né? Listagem. Aí eu posso vir aqui e criar uma outra chamada contratos. Ou seja, você vai criar a sua estrutura de pastas da forma que melhor lhe convier. Uma vez criado as pastas, você vai poder agora criar os relatórios. Você vai vir aqui, selecionar a pasta, e você vai vir em relatório, novo. Aqui você vai iniciar a parte de criação de relatórios. Então nós vamos criar um relatório simples aqui de listagem, porque o objetivo desse vídeo não é mostrar as funcionalidades aqui do Explorer, que eu vou criar vídeos específicos para cada uma dessas áreas. Então a gente vai criar um relatório bem simples, com um SQL bem simples, apenas para poder salvar o relatório lá na pasta. Vamos aqui em dados, criar nossa consulta. Eu prefiro utilizar o construtor de consultas e depois eu vou mostrar detalhadamente cada uma dessas opções. Vou pegar aqui a tabela de cliente, vou selecionar 2 campos apenas, vou colocar aqui para ordenar em ordem de nome do cliente.
Não vou colocar nenhum argumento de pesquisa, nem agrupamento, nem fórmula, nem nada, porque eu vou criar vídeos específicos para cada uma dessas opções. Aqui em desenho, eu vou vir aqui em novo. Mas eu vou criar aqui manual, que fica mais fácil de você entender. Vou arrastar aqui os campos e vou posicionar os campos aqui no meu relatório. Vou utilizar o label, código do cliente, e vou utilizar aqui um outro label para o nome do cliente. Vamos colocar aqui, com o botão direito, você tem algumas opções aqui que está oculta da barra de ferramenta. Vamos colocar para mostrar tudo. Aí eu tenho aqui o objeto linha. Quando eu coloco o objeto linha aqui, eu posso colocar ele aqui abaixo, à esquerda, na diagonal. Vamos colocar aqui embaixo. E vamos colocar essa linha aqui. Pronto, aqui nós temos aqui um relatório bem simples, só de listagem. Nos vídeos específicos que eu vou explicar detalhadamente aqui a interface, aí a gente vai entrar em relatórios bem mais complexos. Pronto, aqui a gente já tem um relatório de listagem simples. E eu vou salvar o nosso primeiro relatório. Listagem de clientes. Eu não vou configurar parâmetro de pesquisa, porque nós não definimos nenhum filtro para essa consulta. E aqui eu tenho, e aqui aconteceu um detalhe, né? Eu tinha selecionado a pasta de contrato e coloquei um relatório de listagem aqui dentro da pasta de contrato. Teria que ser aqui na pasta de listagem. Vamos mover então esse relatório para a pasta correta, né? Vamos aqui em mover, para qual pasta? Eu quero a pasta de contratos. Ok. Não é pasta de contratos, desculpa. É a pasta de listagem. A pasta de contrato é atual. Aí pronto, ele já está lá na outra pasta. Então é isso, a gente configurou o banco de dados, criamos as pastas e criamos nosso primeiro relatório aqui de listagem. E aí a gente vai continuar nos próximos vídeos mais detalhadamente outros recursos do nosso gerador. Obrigado e até a próxima.